Fala galera, tamo de volta, ó. Então, passado o primeiro vídeo, que é importante, embora ele não tenha questões objetivas para sua prova, porque não tratei de nada naquele momento da letra da lei que nós vamos estudar agora, o primeiro vídeo é muito importante para que você tenha a visão do que é a lei, para que você já comece a entrar nessa atmosfera do que é esta nova lei de acesso a informações de 2011 no nosso país. Aliás, uma lei de 2011 que entrou em vigor só em 16 de maio de 2012, tá ok? Então, realmente você vê aí uma lei bastante recente no cenário jurídico. E entrou com o propósito do quê? De regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos a informações públicas no país. A lei traz, gente, vários conceitos e princípios importantes, norteadores do direito fundamental de acesso à informação, bem como também ela acaba estabelecendo orientações gerais quanto aos procedimentos de acesso. Então a gente vai ter que ser obrigado a estudar alguns conceitos e princípios, ok? A lei representa, bem da verdade, uma mudança de paradigma muito grande em relação à matéria de transparência pública, pois define que o acesso à informação, gente, ele passa a ser a regra e o sigilo é a exceção. Qualquer pessoa física ou jurídica, e presta atenção, eu disse qualquer pessoa física ou jurídica, na sua prova, cuidado, se o examinador disser qualquer pessoa física pode ter o acesso, essa questão ela não é completa, precisa ver o contexto que ele vai estar perguntando, tudo bem? Então, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar o quê? O acesso às informações públicas, isto é, aquelas não classificadas como sigilosas, tudo bem? Conforme o procedimento que será observado, conforme as regras e os prazos que a gente vai estudar a partir de agora. Eu preciso estudar com vocês agora alguns conceitos. Gente, por incrível que pareça, examinadores mal informados ou até mal preparados, eles têm pedido essas bitolinhas em prova de alguns conceitos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora na tela esse slide que eu resumo bem esses conceitos, e esses conceitos têm caído rotineiramente nas provas. Então, atenção a esse slide que entra na sua tela agora. Olha aí, ó. Os conceitos são fáceis, gente, mas é importante que você dê uma passada, uma olhada, para que você não seja surpreendido na prova pelo assunto, ok? Porque se você olhar uma vez, depois vai estar gravado na sua mente aí. Vamos lá. Primeiro conceito a respeito de informação. Informação são dados, processados ou não, olha aí, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Documento, nos termos da lei, é uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. Uma informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Informação sigilosa, aquela submetida, cuidado com esse termo, hein, olha, temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Tratamento da informação é o conjunto de ações referente à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento e armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Gente, é o conjunto de ações que vão mexer com essa informação, do seu início, da sua produção, até a sua destinação final e o seu controle, tudo bem? Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Olha esses dois conceitos, esses três últimos conceitos que eu apresento, os três eu já vi cair em prova, tá ok? E o candidato mal preparado fez uma salada mista com eles. Não acontecerá com você, que é aluno aqui do CPP, tá ok? Autenticidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Na última prova da ANP caiu o conceito de integridade. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à sua origem, trânsito e destino. E em provas da polícia no estado de São Paulo já foi perguntado o conceito de primariedade. Você que nunca tinha visto esse conceito, vê agora e não será mais surpreendido na prova. É a qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Moçada, importante então esse slide, eu sei que é chato, é uma bitolagem total, um monte de conceito aí para você dar uma olhada, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar?
Pega esse slide, dá um print screen na sua tela, imprime essa folhinha aí, ó, e toda vez que você puder, passa o olho nesses conceitos, tudo bem? Porque são conceitos fáceis. E se cair na sua prova, gente, pergunta fácil não pode errar. É a grande diferença do candidato na prova, tudo bem? Então aqui nós estamos compromissados com a sua vitória, com o seu sucesso. Gente, quem é que abrange a LAI? A LAI abrange quem nesse país? A LAI abrange todos os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e distrital. Gente, eu estou dizendo todos os órgãos e entidades. O aluno um pouco mais atento às regras de direito administrativo vai saber que a administração pública é composta de um lado por órgãos e por outro lado de entidades. Tudo isso é administração pública, enquanto os órgãos compõem a administração direta do Estado, por meio de quem o Estado realiza diretamente o serviço ao cidadão. As entidades é por meio de quem o Estado realiza o quê? O seu serviço de forma indireta. Então, órgãos por meio, o Estado realiza de forma direta. As entidades formam a administração direta. O Estado realiza o seu serviço ao cidadão de forma indireta. Quem compõe a administração indireta, gente? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Fiquemos com essas 4 aqui, tá ok? Existem outras doutrinárias aí, associação de associações, por exemplo. Não vamos entrar. Existem as autarquias especiais, como as agências reguladoras, agências executivas, mas que continuam sendo o quê? Autarquia. Até as próprias associações de associações continuam sendo autarquias. Então, autarquias, fundações públicas, seja de direito público ou direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. A lei abrange todo mundo. A administração pública da esfera federal, estadual, municipal e distrital. Então não cai em pegadinha na sua prova. Falou em administração pública direta ou indireta, autarquia, fundação, empresa e sociedade de economia mista, abrange todo mundo. Quem mais a lei abrange? Abrange também o poder executivo, legislativo e judiciário. Veja que a lei vale para todo mundo, moçada. E por fim, a lei abrange toda a administração pública, como eu já falei, seja administração pública direta ou indireta, tudo bem? Cuidado, então, a abrangência da lei é quase que universal, vale para todo mundo. Ainda sobre a questão de abrangência da lei, você precisa levar para a sua prova que a lei também abrange entidades privadas sem fins lucrativos que recebam o quê? Recursos públicos para a realização de ações de interesse público diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, ou mediante aqueles convênios e acordos ajustados e coisas congêneres. Mas presta atenção, essas entidades privadas, gente, que podem, de uma certa forma, receber dinheiro do governo para realizar aí ações de interesse coletivo, eles terão que ter a publicidade do que eles estão fazendo com esse recurso somente na parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação. Então perceba, uma entidade privada, ela não é obrigada a publicar para toda a sociedade o que ela faz com um dinheiro que é aquele dinheiro que a própria entidade possui. Ela é obrigada a declarar para toda a sociedade o que ela faz com a parte do dinheiro que ela recebe do governo, tudo bem? O recurso público que entrou naquela entidade para ela fazer um fim social, aí este recurso, esta parcela de recurso, é que deve ser dado publicidade a toda a sociedade, qual está sendo a destinação deste recurso, ok? Maravilha! Moçada, o artigo 3º da lei estabeleceu algumas diretrizes desta lei de acesso à informação. E que diretrizes são essas? Estão lá, ó, no artigo 3º, são 5 diretrizes. Vamos a ela. Gente, a primeira diretriz é a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Ó, vou dar uma dica. Se você gravar estas 5 diretrizes, você vai ter praticamente toda a lei condensada dentro dessas 5 diretrizes, tudo bem? Porque tudo depois que vem na lei partem dessas 5 diretrizes que estão no artigo 3º da lei. Segundo princípio, divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Maravilha? Terceira diretriz, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Opa! Tecnologia da informação, que o Estado se utilize de toda a tecnologia para proporcionar o acesso à informação de forma mais rápida, célere e fácil para toda a sociedade, ok?
Quarto princípio é o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. E por fim, a última diretriz, a quinta diretriz, é o desenvolvimento de controle social de uma administração pública. Olha aí a palavra, controle social, é o cidadão sabendo exatamente onde os recursos públicos estão sendo utilizados, é o cidadão sabendo eventualmente todas as informações de uma administração pública. E eu falo todas, gente, porque eventualmente o que o cidadão quer saber não é com respeito aos recursos públicos utilizados. Eventualmente, o cidadão quer ter acesso a documentos do passado, quer ter acesso a informações sobre questões de direitos humanos utilizados. Por exemplo, está muito em voga hoje aí na mídia, o pessoal está falando muito da época da ditadura, a abertura de certos arquivos da ditadura nesse país. Enfim, tem uma série de informações que podem ser contempladas pela lei, tudo bem? Bom, falamos aí de 5 diretrizes. E quais são os 5 princípios que norteiam a lei? Bom, esses princípios, gente, todos eles decorrem de um princípio constitucional que está inerente a toda a administração pública, que é o princípio da publicidade, esculpido aonde? Lá no artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com a Magna Carta, a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, a publicidade é um dos princípios a serem obedecidos pela administração pública, ao lado da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. É a famosa mnemônica LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quais são, então, os 5 princípios aí orientadores da lei? Princípio da publicidade máxima, princípio da transparência ativa e obrigação de publicar. Vamos falar daqui a pouquinho que esse tal de transparência ativa é importante. Princípio de abertura de dados, tudo bem? Quarto princípio, o princípio da promoção de um governo aberto. E o quinto princípio, princípio da criação de procedimentos que facilitem o acesso. Vamos discorrer rapidamente sobre esses 5 princípios. Eles já são bastante explicativos pelo nome que possuem, ok? Princípio da publicidade máxima. A abrangência do direito à informação deve ser ampla, do tocante ao espectro de informações e órgãos envolvidos, bem como quanto aos indivíduos que poderão reivindicar esse direito. O princípio da transparência ativa e a obrigação de publicar diz que os órgãos públicos têm a obrigação de publicar informações de interesse público. Não basta atender tão somente pedidos de informação. O ideal é que a quantidade de informações disponibilizadas proativamente aumente com o passar do tempo. Ou seja, é a administração pública publicando sem ter que ser provocada para isso, ok? Princípio da abertura de dados é o estímulo à disponibilização de dados em formato aberto, formato que o público possa compreender de forma fácil, ok? Princípio da promoção de um governo aberto. Os órgãos públicos precisam estimular gente? A superação da cultura do sigilo e promover ativamente uma cultura de acesso. É preciso que todos os envolvidos na gestão pública compreendam de uma vez por todas que a abertura do governo é mais do que uma obrigação. É um direito humano fundamental e essencial para a governança efetiva apropriada. E o princípio da criação de procedimentos que facilitem acesso. Por este princípio, pessoal, os pedidos de informação devem ser processados mediante procedimentos ágeis, de formas transparentes e em linguagem de fácil compreensão, com possibilidade de apresentação de recurso em caso de negativa de informação. Lembra quando falamos dos princípios que devem reger qualquer lei de acesso à informação? Olha aí, estão sendo reproduzidos na nossa lei aqui no nosso país. Para o atendimento de demandas de qualquer pessoa por essas informações, devem ser utilizados os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, conforme já falamos. Falamos do tal de uma transparência ativa, questão que é recorrente nos últimos concursos públicos quando tratou de lei de acesso à informação. O que é, então, essa transparência ativa? Gente, a lei, ela contém vários comandos que fazem referência a uma obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas por iniciativa própria, que eles devem divulgar informações de interesse geral e coletivo, salvo aqueles protegidos por algum grau de sigilo.
Disse, nesse caso, então, que a transparência ela é ativa por quê? Porque ela parte do órgão público, ela parte da entidade da administração direta, parte do poder público em geral, o quê? A iniciativa de avaliar e divulgar aquilo que seja de interesse da sociedade. Vou te dar alguns exemplos contidos na própria lei. O artigo 3º, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela o artigo 3º para facilitar a sua leitura comigo. Acompanha comigo aí. Olha aí, ó. Fiz melhor, coloquei aqui no slide para que você acompanhe a leitura comigo. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Olha aí, ó, inciso 2. Divulgação de informações de interesse público. Olha a frase que está em azul. Independentemente de solicitações. Transparência ela passa a ser ativa e não passiva. Eu não preciso de ninguém me provocar para que eu diga o que eu preciso dizer à sociedade. O Estado, a partir de agora, é obrigado a obedecer uma transparência ativa. É dever, olha aí, ó, dos órgãos e entidades públicas promover independentemente de requerimentos. Olha a frase, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Olha aí, moçada, que importante então. Perceba que o artigo 3º é um grande exemplo da transparência ativa, que diz o quê? Órgãos e entidades da administração direta são obrigados a providenciar todas as informações independentemente de requerimento. A coisa agora é ativa, sai daquela inércia, sai daquela passividade, ok? Maravilha! A transparência ativa ainda tem uma vertente muito importante no artigo 8º da lei, que diz que, além de ser estabelecida a transparência ativa, é dever dos órgãos e das entidades públicas que o quê? Que seja delimitado um rol de informações mínimas a serem disponibilizadas ao público, tá ok? Que serão o quê? Serão objetos de uma transparência ativa, de uma iniciativa do poder público. Então, de acordo com o artigo 8º, os órgãos públicos não basta somente eles estarem divulgando as informações, mesmo que as pessoas não perguntem. Além de eles estarem fazendo isso de forma rotineira, há um rol de informações mínimas que eles devem divulgar. E que informações são essas? Essas informações estão no parágrafo 1º do artigo 8º, que diz assim: o registro de competências e estrutura organizacional, endereços e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Então, veja, a primeira informação que o órgão é obrigado a fornecer é o quê? O registro de competência e a estrutura daquele órgão, endereço, local e horário de atendimento. O órgão também, dentro deste rol mínimo que ele deve publicar o quê? Registro de quaisquer repasses ou transferência de recursos financeiros. Deverá, ainda dentro deste rol mínimo de informações, publicar o registro das despesas dos órgãos. Olha que importante. Então, todo órgão deve publicar na internet, num site de comunicação para todo o público, quais são as despesas daqueles órgãos. Quarta, informação obrigatória. Informações o quê? Concernentes a procedimentos licitatórios, licitações, inclusive os respectivos editais e os resultados dessa licitação, bem como o quê? Todos os contratos celebrados. Os órgãos ainda são obrigados a divulgar dentro deste rol mínimo dados gerais para o acompanhamento de programa, ações, projetos e obras o quê? De órgãos e entidades da administração pública. E por fim, qual é a última informação que é obrigatória, que obrigatoriamente deve ser informada? Respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. Então, pessoal, presta atenção nesse parágrafo 1º do artigo 8º, que se eu fosse examinador da sua prova, eu colocaria uma questão ali dizendo que dentre as alternativas embaixo, uma delas ali não é obrigatória dentro do rol mínimo estabelecido pela lei. Colocaria aí 4 dessas 6 que eu citei e uma que não está aí no meio, bem? Então, leia o parágrafo 1º do artigo 8º, que diz sobre o rol mínimo de informações que devem ser prestadas, porque ele é muito importante, tá ok? Agora perceba, gente, esta relação, ela não é exaustiva. Nós vamos falar de várias relações da lei, algumas exaustivas, ou seja, é só isso, e esta não é exaustiva. Ou seja,
Observe que a relação de informações que foi listada aí no artigo 8º da lei, por ela não ser exaustiva, ou seja, não são somente essas informações que deverão ser objetos de iniciativa da transparência pública. A redação delimita as informações mínimas a serem prestadas, mas isso não impede que outras venham ser colocadas aí neste rol mínimo, tá ok? Então, como você vê, o princípio da transparência ativa não se esgota no cumprimento do artigo 8º da lei, mas ele é apenas o quê? Um exercício permanente do órgão ou entidade pública de avaliação de informações que possam ser de interesse coletivo e que, portanto, deverão ser objeto de divulgação. Moçada, nós vamos encerrar então este vídeo por aqui, que já está dando um tempo legal, tá ok? Para dar um break, e a gente volta daqui a pouco para continuar ainda falando do importante tema para sua prova, que é a transparência ativa. Um abraço, moçada, bons estudos e até o próximo vídeo.